Olá! A palavra de Deus, na parábola conhecida como parábola da grande ceia, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, nos traz uma resposta interessante do Senhor Jesus a uma exclamação que foi feita por uma das pessoas que o ouviam em um dos seus discursos, que nos ajuda a entender uma pergunta muito importante. Deus convidou todos à salvação, um grupo limitado? Por que que uns são salvos e outros não são? Quem não é salvo não é porque Deus não escolheu salvá-lo, ou porque ele próprio recebeu o convite, mas ele não quis. Essa pergunta, para quem já estudou aí as linhas, né, de teologia arminiana, calvinista, está muito bem inteirado acerca dela. Outros sequer se preocupam, só querem, não se preocupam em entender sobre isso, mas o fato é que Jesus respondeu de uma forma muito simples aqui, empregando uma festa para responder, sabe a quê? Olha o versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então a pessoa já disse: feliz aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus então responde a essa pessoa: quem será esse feliz que vai comer pão no reino de Deus? E quem é que vai ficar de fora? Olha como que Jesus começa respondendo. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Convidou muitos. Aí por aqui alguém já pode dizer, bom, se ele convidou muitos, ele deixou muitos de fora. Já vamos chegar lá. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Bem, então esses muitos que esse homem convidou para a festa, eles compunham todos aqueles que foram convidados para aquela festa. Mas não sugere de forma nenhuma que o Senhor, já que essa parábola Jesus está empregando-a devido à exclamação que foi feita por essa pessoa, né? Feliz aquele que comer pão no reino de Deus, já que Jesus está respondendo dessa forma, de maneira nenhuma ela sugere um convite limitado de pessoas à salvação, mas sim que todos esses foram convidados para aquela festa. Porém, essa festa, ela tipifica o reino dos céus, o convite à salvação. E aí uns não podem por causa dos negócios, outros não podem por causa da família, outros não podem por tantas coisas, porque não querem, porque não creem. Ou seja, Deus deu o convite universal às pessoas para a salvação. Espera que a igreja leve o evangelho ao perdido. A própria constituição humana traz dentro de si o DNA de Deus, que faz com que a pessoa perceba que está agindo contra o próprio manual de instruções dela. Mas mesmo assim, muitas pessoas preferem continuar vivendo uma vida sem Deus, não consideram a Deus, não se preocupam com o que Deus acha, o que Deus pensa. Isso não é importante para ele. E por essa razão, a pessoa continua vivendo essa vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Então elas não querem saber. Elas recusam o convite à salvação. A parábola continua. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Olha só,
sai, geralmente, essa parábola aqui, ela indica que o homem convidou as pessoas mais abastadas, mais ricas, e como essas não quiseram, talvez, tinham muito com o que se preocupar, tinham outras coisas que pudessem ser melhor do que a festa que ele estava recebendo, o convite que ele estava recebendo. Então ele mandou chamar os mais desprivilegiados mesmo. Mas o que você precisa perceber é que o convite está indo para todos, mas não para aí. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Até uma expressão forte, né? Obriga todos a entrar. Para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha aí porque muitos vão ficar fora do reino de Deus. Porque eles foram convidados, foram chamados, mas eles recusaram. Os interesses desse mundo, as coisas que eles se preocupavam, tantas coisas, tiveram prioridade sobre a vida deles e não Deus. E essas pessoas devem ser alertadas, porque quando eles estiverem diante de Deus para ouvir o destino final da sua vida, como eles vão se arrepender. Mas a salvação, ela é para todos. Em Jesus Cristo, Deus fez um convite universal a todas as pessoas. Esse convite inclui perdão, regeneração, justificação e adoção, para então ocorrer a definitiva glorificação, o dia em que teremos um corpo muito semelhante ao Senhor Jesus e com ele iremos morar, ceiar e se fartar na presença de Deus. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada e até a próxima meditação na Palavra de Deus.